Muito bem-vindos ao segundo dia de trabalhos do S4 Congress. E para iniciar esta manhã, uma profissional dedicada e apaixonada pelo desporto, com um percurso que reflete o seu compromisso com a qualidade jornalística. Vamos dar as boas-vindas com um forte aplauso a Maria Inês Pedroso. Olá, bom dia a todos. Não me lembrava de ser apresentada assim com elogios tão maravilhosos. É para me convencer a fazer um excelente trabalho, mas eu não vim cá para fazer outra coisa. Bom dia a todos e bem-vindos. Eu, por acaso, não perguntei se me ficava aqui, se me sentava já, se ficava de pé, se ocupava o púlpito, mas vou ficar por aqui, que é onde estou mais à vontade, e eu vim aqui para estar à vontade, que é como eu estou sempre, de resto, em televisão e fora dela. Por isso, bem-vindos a este painel. Mais um dia. No dia de ontem não estive presente, vou já dizer que fiz anos, porque assim fica já, o Carlos Lucas disse que me ia envergonhar, e assim como eu não tenho vergonha nenhuma, fica já aqui dito também, e portanto não pude estar presente, mas aceitei com muito gosto este desafio para estar hoje presente aqui, e vamos começar com este painel muito interessante, e vou chamando ao palco cada um deles, e depois vamos assumir aqui as nossas cadeiras, teremos apresentações, e depois também há um período para perguntas vossas, sintam-se à vontade. Se não tiverem, eu farei as minhas. Se não, queremos naturalmente que participem e que façam as vossas perguntas também, deixem as vossas questões. Portanto, eu vou começar por chamar ao palco e vou começar, nem estava nesta ordem, mas vou começar pela subintendente Carla Duarte para vir, não estava preparada para vir já ao palco. Então venha já, vamos sentar já. Vamos então chamar a Comandante da Divisão Policial de Oeiras, Subintendente Carla Duarte, para se juntar aqui também a este painel. E uma salva de palmas, muito bem. Força, Carla. Pode sentar aqui ao meu lado. Vou chamar também o Carlos Lucas, Diretor de Competições da Federação Portuguesa de Futebol. O Marco Abreu, também, consultor de segurança e que trará certamente com a sua experiência informações importantes para nós. E o Tiago Augusto, coordenador também da Unidade de Planeamento de Eventos, Protocolo de Estado e Gestão de Crises do INEM. Carlos. Tiago. Muito obrigada. Eu acho que podemos sentar. E vamos então à conversa. Bem dispostos todos? Sempre. Cómodos? Tranquilos? Esta plateia com tanta gente da polícia, isto mete algum respeito. Vou tentar portar-me direitinho para que corra tudo bem. Eu a dizer que se calhar já fui multada na autoestrada. Posso precisar da vossa ajuda em algum momento. Ora bem, vamos então dar início a este painel, já vamos conversar, mas eu acho que podíamos começar precisamente pelas apresentações que nos trazem aqui informação para depois nós podermos debater, mas vale a pena lembrar que aquilo que está aqui em causa também é uma conversa baseada num caso de resto de estudo e que vamos trazer aqui à conversa, que é a final da Taça de Portugal de 2025, pôs em maio frente a frente a equipa do Sporting e a equipa do Benfica. Como sabemos, equipas com muitos adeptos, duas das maiores equipas do futebol português, com massa adepta fervorosa, naturalmente também marcado, isso foi por isso notícia, pelo facto de ser o encontro destas duas equipas 29 anos depois da última vez que se tinham encontrado no Estádio Nacional, no Jamor, em 1996, e é infelizmente marcado por um dos casos mais trágicos do futebol nacional, mas isso fez naturalmente trazer não só essa conversa, e mais do que isso, que não é essa a questão aqui presente, uma conversa sobre toda a questão de segurança, toda a moldura e o contexto de segurança que deve estar naturalmente inerente a um evento desta grandiosidade que junta milhares e milhares de adeptos num estádio tão mítico como o Estádio Nacional. Por isso, posto isto, vamos dar a palavra ao Carlos Lucas, da Federação Portuguesa de Futebol. Carlos, para percebermos então, do lado da Federação, quais as principais preocupações, os principais desafios e oportunidades neste tipo de eventos? Obrigadíssimo, Maria Inês. Obrigado aos meus colegas e agradecer antes de mais à PCVD pelo convite. Mesmo saindo de Alvalade relativamente tarde e não tão bem disposto como gostaríamos,
É um prazer estar aqui e ver tantas caras conhecidas. Gosto também de já ter aqui os 15 minutos a contarem, que é ótimo, quer dizer que vamos... Já está. Já está, ainda não está a contar. Não está a contar, era isso. Ótimo. Mas, sobretudo, deste lado aqui do caso de estudo desta última final da taça, a preocupação aqui é partilhar um bocadinho os princípios que nós tivemos e algumas coisas específicas à final da taça, mas com a plateia que está aqui, além das entidades de segurança, também ver muita gente dos clubes, ver muita gente das câmaras municipais e ver tantas caras conhecidas. Espero, sobretudo, que entendam que os princípios que nós vamos partilhar aqui dão para qualquer evento, desportivo ou não, mas neste caso qualquer jogo de um campeonato distrital, uma final de taça, um jogo de uma competição europeia e algum destes princípios para qualquer evento. Uma organização de um casamento ou a organização deste congresso. E isso é o mais importante. Que isto é a final da taça, é uma coisa grande, é o Benfica Sporting e tudo isso, mas sobretudo os princípios de torná-los mais seguros e acolhedores são muito parecidos. E para isso é que é importante. Em relação aqui à final da taça deste ano, para nós olhamos o Jamor, a Operação Jamor, como nós chamamos assim, não só com a final da taça, mas também com, normalmente, estes 3 eventos. Já houve épocas desportivas que nós tínhamos até mais. Tínhamos a final da Taça Relação, tivemos também, quando a Liga 3 tinha um formato competitivo diferente da final da Liga 3. E por isso, para nós, o Jamor e a operação e o planeamento têm a ver com 3 competições, 2 finais de taça, masculino e feminino, e depois também a final do Campeonato de Portugal, normalmente em junho. E por isso, quando pensamos no Jamor, pensamos tendencialmente sempre na semana antes da final da taça masculina temos a feminina, e depois, passado 15 dias, temos a final do Campeonato de Portugal. E por isso o planeamento tem que ser olhar para isto. E o Jamor, as suas vantagens e alguns desafios, é a alegria que o Jamor traz aos adeptos, para jogar à bola de manhã, alguns na noite anterior, para se encontrar com os amigos, para fazer o normal espeto no churrasco, para ser criativo e até ter uma piscina e para ser uma festa. Isto tudo na Mata do Jamor, e nós vamos ter este fim de semana a 3ª eliminatória da Taça Portugal, já tivemos 2 e já vemos nos estádios, de vez em quando, algumas referências no rumo ao Jamor. E por isso isto é que é o Jamor, é festa, e isto é igual no final da Taça, no final do Campeonato de Portugal, na final da Taça Feminina, é tudo igual. E por isso é festa, e tudo juntos, é isso que nós queremos que dar. Nós estamos todos, quando estamos a organizar num evento, e aqui neste caso na PCVD, eu costumo dizer muitas vezes à minha equipa, o Marco ouviu isto muitas vezes, que nós somos empregados de café. Iguaizinhos a um empregado de café. Nós todos, quando estamos a organizar o evento. Olá, como está? Dar as boas-vindas. O que é que deseja? Prestarmos um serviço. Espero que tenha gostado. Tem alguma coisa para que nós possamos melhorar e depois, dependendo de quem é o cliente, damos o troco do pagamento ou não. No nosso caso, é muito mais do serviço. Somos prestadores de serviços e para isso fazemos. E temos que prestar serviço a muita gente. E no Jamor existe, e é uma das principais preocupações que tem a ver com as infraestruturas que nós temos. Por isso temos que prestar serviço. Primeiro às equipas, são os que, desde o vôlei, do basquete, do futebol, que dão pontapés na bola, jogam com as mãos, são os nossos clientes principais. E depois temos todos os outros clientes que temos que o fazer, e por isso de balneários, só os antidoping, staff de organização, os voluntários, a RDs. Aqui no Jamor também, como aliás se faz, e é uma das coisas que hei de falar, fazemos um upgrade em relação
a todo o centro de coordenação operacional que existe, ao posto de comando tático que também nós instalamos, o que temos aqui, tudo na área da hospitalidade, são os clientes das empresas, corporativo, tudo o que é televisão, para os adeptos de mobilidade reduzida, tudo o que é televisão, os geradores para apoiar isto tudo. Depois, para dar serviços ao público, também temos que ter diversas infraestruturas, como os guardas de objetos norte, a tribuna, em todo lado, o gabinete do apoio ao adepto. Estamos a prestar serviço a estes clientes todos. Temos todos que nos lembrar disto, todos que estamos a organizar. Todos nós. E por isso, o Jamor, agora, para a frente, e não é só o Jamor, no dia antes desta final, houve uma final europeia no estádio de Alvalade. Este tipo de upgrade de infraestruturas é igual. Aliás, em Alvalade até há certas coisas que teve que se fazer mais. Nenhum estádio do mundo, o Wembley, whatever, Maracanã, o que vocês quiserem, nenhum estádio do mundo deve ser construído e planeado para receber um evento de final em campo neutro. Nenhum. 50-50. Nenhum. E nenhum deve ser planeado porque financeiramente está errado para não ter que se fazer nenhuma modificação para fazer uma final que seja. O Jamor não é exceção. E por isso, se nós entramos aqui muito cedo, vou já falar do cronograma, em Alvalade, com uma final da Champions feminina, a UEFA também chegou, nós todos, chegámos a Alvalade 3 semanas e meia antes. Porque tínhamos que fazer os upgrades das coisas todas. É igual, o Jamor é igual. Não é por ser o Jamor. E por isso, todos os postos de limpeza, que aqui no Jamor é mais desafiante por causa de tudo o que tem a ver com o divertimento que começa na noite anterior e continua muito cedo durante a tarde, todas as infraestruturas de limpeza adicionais que nós temos, tudo o que nós pomos depois dos diversos parques, tudo isto de parte público. E por isso, o Jamor, em números, tem que ser planeado e tem que ser pensado desde muito cedo. E para dar nisto depois na final, 3.000 credenciais como aqui não são um símbolo de estatuto social, é uma ferramenta de trabalho. Quantas pessoas da Federação envolvidas, os 90 voluntários com parceiro crítico, e os voluntários têm muita importância também na área de segurança, a ajudar os adeptos a ir para um lado e para o outro. Mídia credenciados, os ARDs, a PSP, Cruz Vermelha, Bombeiros, GNR, INEMS, que é assim, Câmara Municipal de Oeiras, etc, etc. Estes rácios que nós temos de 3.000 credenciais, mais alguns que podem não ter credenciais, isto é mais ou menos o que é feito em finais europeias, em finais de Estados Unidos, que é 10%. O Jamor tem 36.323, acho que sabemos este número de cor, ou quase, e por isso as credenciais, normalmente, as pessoas que têm que trabalhar, o racionalmente são 10%. Igual em Alvalade, igualzinho. Por acaso em Alvalade foi 10% matematicamente. E por isso, tudo o que nós fazemos aqui, temos de estar aqui. Os tais contentores que temos que pôr em diversas áreas de serviço ao público, 65 mil litros temos de tratar, isto é muito importante quando começa o jogo e durante os 90 minutos está uma bateria de gente da Câmara Municipal de Oeiras e também de outros fornecedores a limpar tudo o que está na mata, porque quando haja saída também não esteja tudo desimpedido. Todas as tendas que se tem que montar, muitas das coisas relativas à hospitalidade, corporate e também de televisão, 3 km de ações, 10 km de cabos de televisão. Em Alvalade foram 5 km de ações. Em Alvalade, o estádio normal, que agora com obra, mas já com algumas antes, em Alvalade foi mais que isso. Só para termos a noção, e os ecrãs gigantes. Temos que fazer aqui algumas adaptações para conseguirmos receber mais lugares de PMC do que temos aqui, as plataformas de acesso, ou seja, há um grande grau de planeamento que nós temos que fazer. E esse é o principal ponto. Estas infraestruturas, algumas delas adicionais, outras delas melhoradas e tudo isso, são coisas muito parecidas do que se faz às finais europeias. Já tive a sorte da minha... Sim, já estou a ficar velho, por isso posso dizer, na minha carreira, de estar envolvido em algumas, e por isso é muito parecido nós que temos aqui. Para depois termos a coisa bonita que é ao final. Por isso, o que é importante, muito importante,
tem a ver com todo o cronograma. Daqui certo, na última semana de outubro, que já está marcada, 3 pessoas, eu e mais 2 pessoas, vamos já escrever o cronograma da próxima final da taça. Exatamente o que é que temos, já temos as eliminatórias, já temos os sorteios, já temos isto. E por isso, esse é o primeiro coisa do planeamento, e a partir de janeiro começamos a envolver as entidades. Por isso, com o Superintendente de Carla, nós temos a primeira reunião para vermos e começarmos a pensar quais é que são os cenários que podemos encontrar, porque já temos normalmente os emparelhamentos, algumas partes dos sorteios que podemos encontrar na final da taça. E perceber com o Jamor o que é que está preparado do lado deles em relação a certas intervenções que eles fazem sempre, remover árvores que estão doentes, fazer alguns upgrades que eles fazem sempre, qual é que é o plano de manutenção que eles vão ter durante os próximos 6 meses, o calendário desportivo. Começamos a falar com o Jamor. Isto começa. Temos também, que é também muito importante, estou na área de competições e eventos, somos a plataforma giratória em que temos que chamar a área de marketing, a área de comercial, a área de televisão, a área de protocolo, toda a gente dentro da esfera da Federação, do que é que será a ideia e qual é que vai ser o conceito que nós vamos ter para a final da taça. E por isso, a 23 de Abril temos uma 4ª reunião com todas as entidades de segurança. Em 29 de Abril reunimos com quem conhecemos mais tarde, que são os finalistas, e depois, um mês antes da primeira final, ou seja, meados de Abril, começamos a ter reuniões semanais e a partir de 13 de Maio, briefings diários internos e com o Jamor, sobretudo, e com os fornecedores mais envolvidos para ver, para irmos preparando como é que está a fazer o ponto de situação. Planeamento, planeamento, planeamento. Este ano era isto que tínhamos. Quando é que começavam o início das montagens, quando é que é a finalização das montagens, durante o período em que já tínhamos acesso, ainda havia um jogo do campeonato da Liga BPI, do Campeonato Nacional Feminino da primeira divisão do Racing Power, depois tínhamos a final feminina, masculina, final do Campeonato de Portugal. Este era o cronograma, era a fotografia. E por isso depois, isto é uma coisa muito grande, que também temos em project e tudo isso, ou seja, mas isto é só a fotografia rápida de quando é que começamos a fazer algumas das montagens, as primeiras tendas, quando é que chegam os geradores, as regras de energia, tudo isso, tudo é um cronograma que tem que se fazer aqui. Os testes de energia que se faz no Jamor e que se fez em Alvalade. Normal. E que se fez no Futebol Summit. E que se calhar se fez aqui e que se deve fazer num casamento. Porque quando se faz um upgrade de uma infraestrutura para uma coisa grande, é uma das coisas que deve-se fazer sempre. E fazer o cronograma, não vou detalhar aqui, mas é só para nós percebermos todos. E o que é difícil? O difícil é sermos... Esta parte até podemos fazer 2, 3 pessoas fechadas num gabinete. Fica muito bonito, pomos umas cores e tudo isso. O difícil é conseguirmos, em alturas de muito trabalho, muitos eventos, que toda a gente olhe para isto com olhos de ver. E por isso a comunicação é o mais difícil. É sempre o mais difícil. Em que todas as entidades estejam sempre alinhadas. E o que é que temos que pôr dos diversos, do IPDJ, dos nossos fornecedores, da Altice, da Central de Cervejas, do Caterer, temos que pôr X marquesas ali, 40 mesas acolá, X vedações, onde é que pomos o guarda-objetos, onde é que pomos o centro mídia, tem que ser tudo escalpelizado, validado e discutido. Tudo sempre em coordenação. Quais é que eram as coisas um bocadinho mais específicas aqui? Da final masculina, o tema, que foi o primeiro jogo depois de 29 anos, a primeira final Benfica Sporting no Jamor. Os clubes, se se lembram, na semana anterior estavam a discutir o título nacional, podia haver uma decisão. Isto lembra-nos sempre de uma coisa que, de vez em quando, as equipas que têm tantas horas num planeamento de uma coisa destas e depois ficam frustradas porque alguma coisa não corre bem, e nós temos sempre que nos lembrar que há certas coisas que não dependem de nós. Nós podemos planear tudo. O que se ia passar na semana anterior ou nas 2 semanas antes
Na discussão do título nacional, o que se poderia passar a nível de eventos, depois nos festejos ou não, iam ter impacto na final do Jamor. Qual era o grau de controle da Federação Portuguesa de Futebol nisso? Nenhum. Mas ia ter impacto. Tínhamos é que estar preparados para reagir. No Jamor temos sempre muitas pessoas que vão ao Jamor só para estar no Jamor e não têm bilhete para o jogo. Todos os anos é assim. Com Benfica Sporting, 2 clubes de implantação nacional de Lisboa, íamos ter ainda mais. E por isso tínhamos que estar, sobretudo, mais preparados, todos juntos, em termos de muitas pessoas no Jamor, que não têm, na mata do Jamor, que não têm bilhete. Alguns que estão lá todos os anos, alguns já os conhecemos, que vão lá todos os anos, independentemente dos finalistas, e que não querem saber e querem vir para a festa e depois não querem saber bem entrar, mas este ano íamos ter mais gente. E depois, como tem sido comum, mas neste jogo um bocadinho com mais preocupação, mas como tem sido comum, infelizmente, não só em Portugal, mas pela Europa, toda a parte da pirotecnia. Estes foram os principais desafios e tivemos que fazer algumas das coisas. Uma coisa que nós temos sempre que estarmos a ver tem a ver com o equilíbrio entre segurança e conforto e serviço aos adeptos. A Federação, agora no jogo da seleção, obviamente que os seus bilhetes são digitais. Também sabemos que os bilhetes digitais, na maioria das formas, são mais facilmente passados de um lado para o outro. Nós no Jamor fazemos uma coisa que se calhar tem menos conforto para os adeptos. Mas ao pensarmos a nível entre serviço e segurança, que é sempre o equilíbrio difícil de encontrarmos, achamos que no Jamor, nesta final, mantermos o que tivemos de fazer antes, com os bilhetes físicos, muito mais difícil de passar e de termos contrafação, e isso foi um dos pontos. Tivemos muita coisa. Isto dá antecipação e planeamento de começarmos a falar em janeiro. E em janeiro garanto que já estávamos a discutir. Olha, o Benfica e o Sporting não se cruzam, se calhar vêm Qatar. É um cenário. Então o que é que temos que já que pensar? Tem tudo a ver com isto, com antecipação e planeamento. E comunicação. E nós temos a certeza, com muitas coisas que temos, com um concerto com Nós Alive a ser na mesma altura, com muitas coisas que todos temos de estar sempre a planear. Por isso, mobilidade, tentarmos tirar um maior número de viaturas da mata, tentarmos gerir. Uma das decisões que demorámos mais tempo em conjunto é quando é que abrimos os parques, quando é que não abrimos os parques. Foi uma das coisas que tivemos a discutir muito. Quando é que fazemos isto? Como é que vamos melhorar a configuração na entrada da Zona Sul? Falar muito, porque sabemos que nesta final a contrafação de bilhetes poderia ser: vocês só podem cuidar de adeptos, é aqui que vocês vão ter bilhetes. As fan zones em parceria com os clubes e também melhorar o tipo de casas de banho, ter cada vez mais isso. E fazer de um jogo uma festa de fair play, tanto na área da cerimónia, e conseguir trazer toda a gente que vem para, nesta final, comunicarmos isto. E quando eu digo todos, tem que ser todos. E aqui, os clubes finalistas têm sempre um papel também decisivo. Temos nós, mas todos têm os clubes finalistas. E nesta final, como noutras finais, isso foi claro, desde conferências de imprensa dos treinadores, desde jogadores, desde nitidamente também toda a área de segurança e toda a área da organização desportiva dos clubes, mas chegou até às conferências de imprensa dos treinadores. Todos ajudaram em que isto fosse falar-se sobretudo das festas do Jamor. E isso é que é o mais importante, tem que estar. Estas entidades têm que estar sempre muito alinhadas em todo o planeamento. Coordenação, falar. Algumas estão aqui, estão sentadas, mas outras não estão, do IPDJ, dos bombeiros voluntários, tudo o que está assim. Outros pontos que nós tivemos mais buscas de segurança que tivemos noutras finais, tem a ver com esta parte da pirotecnia. Tivemos um controle de perímetros, se calhar um bocadinho mais apertado que tivemos noutras finais. Porquê? Porque se calhar ia muita gente trazer o seu carro, ou havia mais gente que vinha sem bilhete. Em coordenação tivemos um bocadinho mais de presença policial na mata e tudo o que tem a ver
com os clientes principais, que são as equipas, porque a malta está tão envolvida nisto e esquece que toda a gente vem ver 22 pessoas atrás de uma bola, que tudo isso corria bem. Por isso, tudo a nível de bilhética foi pensado, validado, os setores, como é que nós fazemos, como é que não fazemos, as bolsas de segurança, os clubes concordarem, começarem a vender bilhetes exatamente na mesma data, para não haver adeptos que vamos tentar ali, já sabemos, não consegui no meu clube, agora vou arranjar a maneira de ir a outro clube. Ou seja, todos estes pormenores têm que ser feitos, e tudo o que é da mobilidade e parqueamento ser muito importante, no Jamor ou noutro sítio. Quem tem ido ao Jamor há alguns anos já sabem que nós apostamos num código de cores que vai desde os folhetos que nós mandamos para o público. Um clube é sempre na zona roxa e outro clube é sempre na zona cinzenta. Isso vem nos folhetos digitais que nós enviamos. Isto está em toda a sinalética. O bilhete, quem é que era roxo desta vez? Era o Benfica, que era da parte norte. O bilhete é roxo se for norte. A sinalética é roxa desde a A5 ou desde a N63 até chegar, até entrar. Cinzento, fazemos tudo isso para melhorar toda a parte de mobilidade e parqueamento. Discutimos muito como é que será feito o condicionamento de trânsito, aqui muito depois feito em grande parte também com a GNR. E temos que envolver toda a gente, por isso da nossa parte, e mais uma vez a comunicação é extremamente importante e tem que ser muito coerente. Da nossa parte, a cerimónia do Jamor foi para fazer isto, cultura desportiva, adeptos todos juntos, celebrar a amizade dentro e fora do campo, por isso a Federação também fez a sua parte, fizemos diversas coisas, fizemos um filme, a RTP claro que fizemos aqui, convencemos também os patrocinadores a apostarem por aqui, e por isso o principal patrocinador da General e Tranquilidade também fez um conceito criativo em toda a campanha da taça, em que em campo somos todos iguais, e toda a campanha de MUPIs, de digital, televisiva, foi tudo também neste espírito. Isto, quando nós soubemos os semifinalistas, eu também fui, os meus colegas de marketing convidaram para ir a tentar dizer, vamos preparar aqui duas campanhas. Se for esta final e se for outra final. E fazemos tudo isso que temos aqui, e isso tudo é importante, até também depois na sua ativação na Mata do Jamor nas duas finais. Isto é extremamente importante que fazemos aqui. E agora, acabando, porque faltam 3 segundos, os princípios são os mais importantes. O planeamento, toda a gente que está aqui, que é da área ou que trata com a área de segurança, acho que consegue fazer e percebe a antecipação, o planeamento, muito importante. Ter sempre na cabeça que estamos a prestar um serviço. Não estamos a impor regras. Estamos a prestar um serviço. Com algumas regras, mas estamos a prestar um serviço. E a terceira tem a ver, a parte mais difícil, tem a ver com a comunicação. Nós depois temos um manual de apoio à organização, um documento enorme que mandamos para toda a gente envolvida na Federação. Depois temos um manual de gestão de crise, também validado aqui com a PSP. E se acontecer isto, e se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo outro, e se fizermos isto, desde as coisas mais horríveis até e se alguém perder uns óculos. Estou a exagerar, mas temos um manual de crise. E depois é preciso sermos muito disciplinados em que a comunicação tem. Eu não começo um briefing diário ou daqueles semanais se não tiverem todas as áreas. Porque o mais importante e o mais difícil é comunicar. E comunicar e antecipar. Num fórum parecido com este, muito focado feito por uma associação de futebol em relação a segurança nos campeonatos distritais, eu disse exatamente a mesma coisa. O mais difícil é a comunicação. E que consegue-se chegar e ter muitos objetivos. Mesmo quando é um jogo no campeonato distrital, contactar o clube visitante, saber quantos é que vêm, o que é que vocês precisam e tudo isso, é meio caminho andado para as coisas correrem bem. Aqui na taça, numa escala gigante, é exatamente igual. Isto já está a piscar a vermelho. Se fosse em televisão, já me estavas a gritar aqui. Já mas menos mal. E era isso.
Muito bem, muito obrigada. Muito bem, retivemos aqui algumas das ideias, já vamos à conversa. Tenho perguntas para o Carlos também e vocês certamente também terão, mas agora vamos ouvir a subintendente Carla Duarte, também para percebermos uma outra perspectiva relativamente à organização de um evento desta envergadura. Não preciso deste? Posso Acho que não. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite da APCVD para aqui estar a representar a PSP e partilhar um pouco da experiência que foi participar no planeamento deste grande jogo, deste grande evento, que naturalmente teve algumas exigências, preocupações, desafios, como não podia deixar de ser e como já foi referido. Agradeço ao meu parceiro que já abriu caminho para alguns temas e alguns assuntos realmente que fizeram parte deste jogo, deste planeamento, os 29 anos passados, as equipas que eram, os adeptos, as claques que nos esperavam e que nos, naturalmente, exigiu algumas preocupações. Também, sem combinarmos, percebi que o tema principal e que fez com que o jogo decorresse de forma esperada, apesar de haver sempre alguns acertos que se possam fazer, aspectos a melhorar, tem a ver com a comunicação. Esta comunicação que começa... Estas foram imagens deste jogo e que começa com as reuniões preparatórias, como já foi referido. Foram fundamentais, sem dúvidas, com todas as entidades envolvidas, para limar todos os pormenores, todas as questões, tudo o que havia para nos preocuparmos, tendo em conta já antecedentes, quer finais de taça, quer o Estádio Nacional, quer entre as equipas, quer o horário de abertura do jogo, quer o funcionamento das fan zones, que espaço é que iam ocupar, que é que podia funcionar, os horários, os percursos do trânsito, como disse, com as entidades todas envolvidas, com a GNR, os procedimentos com os adeptos que não tinham um bilhete e que queriam ir com antecedência para festejar nos dias, não é só na véspera, é nos vários dias que antecedem. Foi uma grande preocupação nossa, como é que havíamos de fazer. As tentativas de intrusão, as tentativas de intrusão também de material pirotécnico, as recolhas de lixo, muito importante, as garrafas, para evitar nas desordens que pudessem ocorrer ser usadas. E, portanto, esta estreita colaboração, estas reuniões preparatórias com a Federação, com o IPDJ, com a GNR, com a Proteção Civil, com a Segurança Privada, com as entidades de safety, com os clubes, foram fundamentais nos meses e semanas que antecederam o jogo. Portanto, a comunicação nas reuniões, estarmos todos em sintonia, em colaboração, estivemos sempre em sintonia, mesmo quando discordávamos de alguns aspectos, conseguimos sempre chegar à conclusão do que era o melhor para este jogo. Depois, a comunicação através dos briefings, dos briefings prévios. Estes briefings foram feitos não só no próprio dia, como antecederam, no que respeita à PSP, foram feitos vários briefings, reuniões com todos os comandantes e supervisores no dia. Como disse o Carlos Lucas, tivemos mais de 800 polícias no terreno e é necessário uma grande coordenação para estarmos todos em sintonia, saberem qual a missão a cumprir, o que fazer em determinadas situações, e estes briefings, esta comunicação foi fundamental. Por exemplo, alertar para as iniciativas e a intervenção em situações de alteração da ordem pública, alertar para os comportamentos dos adeptos que têm estes comportamentos grupais no âmbito de um jogo destes, a necessidade de resistir a provocações e evitar precipitações. Creio que também foi fundamental para todo o efetivo que estava no terreno tentar ter calma, manter a calma para evitar proporções maiores no caso de desordens. E isto aconteceu também, inclusive, com a Segurança Privada. Participei nos briefings dos ARDs para estarmos todos em sintonia relativamente ao tipo de missão a cumprir, especialmente nas revistas, e creio que estes briefings, esta comunicação prévia foi fundamental também para estarmos todos em sintonia.
Já no próprio dia do jogo, também foi fundamental a intervenção, portanto, com base naquilo que foi dito nos briefings, a intervenção dos polícias, a calma que mantiveram, a forma como foi possível lidar com adeptos, grupos em que tinham adeptos tanto de uma claque como da outra, tanto de uma equipa como de outra equipa, e só o facto de querer ir ambos para a mesma bancada, querer ir juntos, temos que saber gerir. Foi falado nas reuniões preparatórias, nos briefings, todos estes pormenores foram necessários discutir, inclusivamente lugares para adeptos de claques que tinham bilhetes para adeptos, tinham bilhetes para o lado da equipa adversária, e isso foi tudo preparado para que no dia corresse bem e não se sentassem juntos, a evitar conflitos posteriores. Portanto, a articulação e a coordenação entre as várias valências da polícia, tivemos ordem pública, equipas de visibilidade, apoio e reforço, tivemos trânsito, investigação criminal, os spotters que fazem a monitorização das claques, divisão de segurança de transportes públicos, praticamente todas as valências da polícia estiveram no terreno para garantir que o evento corria com maior segurança e a maior coordenação entre elas, portanto, estes tais briefings, para que houvesse comunicação, houvesse interligação. Temos várias equipas que trabalham ao civil, é importante saber, estarem coordenadas e quem é que deve responder a determinado foco de problema que possa existir, e foi fundamental para que corresse da melhor forma possível. Eu tenho 10 minutos, só para fazer aqui um parênteses, tenho 10 minutos, vou tentar cumprir, e normalmente cumpro porque falo muito, mas rápido, e tenho aqui o meu comandante, tenho que cumprir para ter certeza que para o ano ainda estão em Oeiras. Sou comandante da Divisão Policial de Oeiras, como já fui apresentada, e nessa condição de comandante da Divisão Policial de Oeiras, que tem na sua área territorial o Estádio Nacional, já o ano passado fiz o policiamento do jogo, do final da taça, e este ano deparei-me com esta batata quente, desculpem a expressão, mas foi realmente um grande desafio, porque há 29 anos que não vi um jogo destes, e pronto, foi realmente um grande desafio. Também, além desta comunicação entre todos, não só naturalmente entre a PSP, com todas as entidades que estavam presentes, Proteção Civil, com a GNR que faz a chegada das equipas e que também interfere depois numa das vias de acesso ao estádio, foi necessário ter uma grande coordenação para que tudo corresse bem. Tivemos também um suporte técnico muito importante. As tendas, como foi falado, os contentores onde podemos fazer as perícias do material apreendido, onde é elaborado muito expediente, talvez o jogo com mais expediente que tenha sido elaborado, entre autos de notícia, especulação, posse de armas proibidas, todo o tipo de ocorrências que houve, quer criminais, quer contranacionais, e tivemos este apoio de suporte técnico que é fundamental, e tivemos sempre o apoio da Federação para termos aquilo que necessitávamos. Dentro deste suporte técnico, acrescento o suporte constante de meios audiovisuais, que são fundamentais para a decisão de comando, para socorrermos e conseguirmos ver em todo o perímetro, portanto, quer no recinto esportivo, quer dentro do estádio, quer fora, todo o foco. Se tivéssemos notícia que estava a ocorrer algum incidente, tínhamos o suporte dos meios audiovisuais, câmaras fixas, tínhamos montadas, tínhamos também drones, e que são um apoio fundamental, quer neste tipo de evento, que seja qual for o evento que exista, para a decisão de comando e de saber que meios é que devem ir, o que é que está a acontecer, se é necessário também apoio do INEM, da ordem pública, o que é que seja. Portanto, este apoio, este suporte técnico foi fundamental para que tudo corresse da melhor forma também. Hoje defendemos o fair play. Às 17h15, Benfica e Sporting voltam a encontrar-se para disputar o final de Taça Portugal. E também se joga a forma como escolhe viver o futebol.
A taça é festa, é convívio, é paixão. E a PSP está mais uma vez preparada para garantir a segurança de todos. Chegue com antecedência e respeite as indicações da PSP. Evite trazer objetos proibidos e não aceda a locais interditos. Diga não à violência, à pirotecnia e a confrontações. O futebol é paixão, não é agressão. Seja qual for a cor da camisola, hoje ganhamos todos. Quando festejamos com respeito e segurança. Polícia sempre presente a defender o fair play. Como eu comecei, a comunicação é fundamental, a comunicação interna, a comunicação dentro com todas as entidades que têm que estar preparadas para lidar com este evento, e a comunicação externa, também como o Paulo Lucas referiu. A PSP também, como não pode deixar de ser, tem que se empenhar, não é? Eu fui persuadida a participar, atenção, não é que eu quisesse, mas lá teve que ser. E acho que é fundamental a comunicação para chegarmos a todos. Temos também crianças para percebermos que é assim que deve ser vivido o futebol com fair play. E claro que haverá sempre melhorias a fazer, mas acreditamos que cumprimos a nossa missão com sucesso. E neste momento tenho 2 minutos, mas não vou usá-los, e assim pode ser que mantenha meia horas. Só falei dos aspectos mais positivos. E agora na mesa, na discussão, estou disponível para falar de algum aspecto que se considera importante debater. E obrigada. Subintendente, não se preocupe que eu estou cá para cumprir o meu propósito jornalístico e perguntar pelas questões mais negativas. Não se preocupe que eu fico com essa parte. Ora bem, vamos então à conversa e introduzir também neste painel, quer o Tiago, quer também o Marco, para nos trazerem as vossas perspectivas também. Eu vou começar pelo Marco. Tiago, não me vou esquecer de si, não se preocupe. Não há problema. Mas, Marco, aqui num papel, o Marco muitos anos ligado à Federação Portuguesa de Futebol e, portanto, com muitos eventos desta envergadura também, mas aqui hoje, nesta posição de consultor de segurança. Já temos aqui estas 2 apresentações, portanto, muitos dados para trazermos para a conversa. Mas quero a perspectiva do Marco, gerir tudo isto, gerir uma operação destas, com tanta gente, com tantas entidades envolvidas, fazer com que no final do dia o espetáculo, a diversão, a amizade de que falava o Carlos não se perca em nenhuma destas questões de segurança, é o maior desafio de todos. Bom dia a todos. Eu, antes de mais, agradeci ao Presidente da APCVD, Rodrigo Cavaleiro, o convite. Se me permitir, eu queria fazer aqui um pequeno parênteses e penso que é de conhecimento de muitos de vocês que eu, ao fim de 8 anos, terminei a minha comissão de serviços junto da Federação de Futebol, como diretor de segurança, e obviamente gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos vocês e a todas as vossas instituições e organismos que representam, em termos gerais e individuais, por todo o apoio e toda a ajuda e a calorosidade que sempre tiveram para mim e para a Federação no desempenho dessas funções durante esse período. Obrigado a todos. Em relação... Obrigado. Isto responde um bocadinho àquilo que é a parte final da questão da Inês, que é como é que se faz. Faz com todo este apoio, com todo este entrosamento, com toda esta abordagem integrada, que no final do dia, e conforme o Lucas disse e a Carla disse também, nos trazem o sucesso. Eu recordo-me que em todos os processos de eventos, de organização de eventos e jogos, em particular esta final da Taça Portugal, para mim foi a 9ª final da Taça Portugal, que eu tive o prazer de trabalhar. Conforme a Carla disse também, começa tudo com muitas reuniões preparatórias, muita partilha, muita comunicação, muita entreajuda, e a verdade é que nós começamos meses antes, conforme o Lucas também referiu, a envolver toda a gente, de forma gradual, desde logo perceber
O que é que temos ali, quais são os diversos cenários que estão em causa, quais são as equipas possíveis, quais são os cruzamentos possíveis para as finais ou para a final. E começamos desde logo a pensar, a analisar o que é que fizemos no passado, o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, o que é que pode ser melhorado e o que é que vai surgir de novo naquela final. Questões ligadas à segurança, ao safety, à mobilidade, ao envolvimento dos adeptos, ao serviço e sobretudo, uma tónica que sempre me marcou ao longo destes anos foi que sempre, conjuntamente, sempre procuramos trazer algo diferente e melhor. Mesmo que a final anterior fosse espetacular, há qualquer coisa que nós podemos melhorar de certeza. Seja na mobilidade, seja em tornar as coisas mais fáceis. Recordo-me aqui alguns exemplos, se me permitem, e eu vou demorar porque eu falo imenso. O Lucas falava na questão da cor do bilhete e da sinalética. Em cada final que nós organizamos, havia sempre novas cores de bilhetes, havia novas tipologias de bilhetes, com vista a facilitar o acesso, a entrada, o trabalho da polícia, o trabalho dos ARDs, a tranquilidade e a facilidade do próprio adepto chegar ao seu local, no fundo para que as coisas se conjugassem da forma melhor possível. A última final nós, para além das várias cores de bilhéticas que tínhamos, para facilitar a interpretação e associadas à sinalética, criamos mais 3 novas cores e cujo resultado foi excepcional. Isto chega ao final do dia e sabe mesmo muito bem. A questão da mobilidade, o Jamor, neste caso concreto, o Jamor tem um desequilíbrio naquilo que é as zonas de parqueamento para cada metade do estádio. Sabíamos perfeitamente que tínhamos 2 equipas que iam trazer muita gente, muitos adeptos cada uma delas. Sabíamos que eram ambas de Lisboa. A possibilidade de virem adeptos de autocarros era muito diminuta. Não havia equipas do Norte que normalmente se deslocam e que usam bastantes autocarros. E olhávamos para aquilo e dizíamos assim, temos uma parte maior de parqueamento e outra menor. Não podemos misturar aqui esta malta. Toca lá a pensar em soluções. Fomos procurar algumas soluções que tínhamos tido no passado também, nomeadamente noutras competições. Pensamos em criar meeting points para os adeptos em Lisboa, ter zonas de shuttles com autocarros de Carris e trazê-los para o estádio e levá-los para o estádio, do estádio depois no final, com o objetivo de não ter tanta pressão de parqueamento, circulação de trânsito. Vimos várias opções, umas adotamos, outras não adotamos, mas tudo isto com muita partilha, como dizia a Carla há pouco, muitas ideias lançadas, muitas concordâncias, muitas discordâncias, mas sempre todas as entidades envolvidas com um sentido muito construtivo. Sabíamos a pressão que tínhamos este ano em concreto, não só a pressão do jogo em si, dos riscos em si, toda a pressão em termos públicos, porque era aquela final que não ia correr bem, e nós tínhamos essa pressão, sabíamos que isso era um pouco a ideia que pendia sobre este jogo, porque se há 29 anos atrás houve um morto, infelizmente, este ano ia ser uma catástrofe, e todos nós, em algum momento, pensámos um bocadinho nisso e ouvimos falar também, e porque era no Jamor, e porque o Jamor não vai ter condições, e porque são 2 equipas de Lisboa. Nós tínhamos perfeita consciência disto tudo. Falamos muito durante meses, avaliamos muitos cenários, muitos riscos, pensamos em alternativas, chegámos à conclusão de que aquele era o melhor cenário, precisamente porque todos nós já estávamos muito habituados a colaborar, conhecíamos perfeitamente o terreno, conhecíamos as equipas, e em vez de mudar, vamos juntar-nos, vamos trabalhar ainda mais e melhor, vamos coordenar-nos ainda mais a melhor e vamos levar isto a bom porto. E havia aqui uma coisa que recordo-me que em todas as reuniões todos nós falávamos e reforçávamos isso. Eu, enquanto gestor de segurança, reforçava ainda mais e recordava sempre todos os meus colegas que estavam envolvidos nessas reuniões e dizia: apesar da responsabilidade que a lei atribui a cada um de nós, o promotor, a força de segurança, a empresa de segurança, o proprietário do recinto, há uma coisa que nós temos que ter perfeitamente noção. Se no final isto correr mal, vai correr mal para todos. Se no final isto correr bem, e vai correr de certeza, vai correr bem para todos nós. Portanto, e este foi a tónica que todos nós tivemos a trabalhar ali, com muito compromisso, com muita participação,
nunca esquecendo a responsabilidade que a lei nos atribui, mas a procurar soluções de estar na preparação, no dia de jogo, e em todo o momento agimos sempre, sobretudo, como uma grande equipa. E é isso que, puxando daquilo que o Lucas dizia no início, seja numa final de Taça Portugal, seja num jogo da competição Campeonato Digital, seja no Campeonato Nacional, do que seja, maior estádio, mais adeptos, menos adeptos, tem que haver precisamente esta comunicação e esta cooperação entre as forças de segurança, entre o promotor, entre a autarquia local, entre a empresa de transportes local, se for o caso. Todos esses parceiros é importante falarem muito, por muito que nós achemos que estamos tão habituados a isto, não vale a pena conversarmos. Não, vale sempre a pena ter 5 minutos para conversar um bocadinho e fazer o ponto de situação. E eu acho que o grande segredo da final da Taça, e como toda a gente assim achará, correu muito bem, sobretudo tendo em conta as expectativas que havia, foi sobretudo isto. Abordagem integrada, muito compromisso entre todos, muita entreajuda e sempre com o sentido de que vamos tentar fazer melhor do que estamos a fazer. E se no final alguma coisa correr mal, pelo menos temos a consciência que demos todos o nosso melhor. E este foi o espírito que sempre norteou toda a preparação e execução do jogo da final da Taça Portugal. Trabalho de equipa, coletivo, Sem dúvida, como no sem futebol, dúvida. não é verdade? Gostava só de fazer uma chega Claro. naquilo que o Marco Abreu disse. Nós fizemos inúmeras reuniões preparatórias e, apesar de ser no Estádio Nacional já mais do que conhecido, fizemos vários reconhecimentos ao terreno. Sim, sempre. Mesmo Alterações, no terreno, não foi só atualizações. reuniões sentados, reuniões no terreno para ver as entradas, ver Há sempre forma, alguma coisa a ver sempre mais, alguma não é coisa a verdade? mais, fazer melhoramentos. Já vamos a questões também, mas queria ouvir o Tiago, naturalmente. Tiago, de uma outra perspectiva, mas uma preocupação também e um âmbito que o Tiago representa aqui igualmente importante quando estamos a falar de uma reunião de tantos milhares de pessoas, muitos que entram no estádio, outros que nem sequer chegam a entrar e, portanto, o raio da vossa ação é também ele muito alargado. Isto obriga-vos também a que tipo de planeamento, voltamos à palavra, planeamento, comunicação, portanto, a que tipo de trabalho é que isto vos obriga? Claro que sim. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Também a esta autoridade que muito tem feito para que a emergência médica faça parte daquilo que é o planeamento de eventos desportivos. E é essencial. É essencial porque nós sabemos que há um volume de massas que se vai concentrar num determinado sítio, com um determinado objetivo, e que se vão concentrar naquela área. E nós não temos uma ambulância em cada esquina. É fundamental o planeamento que o promotor faz, junto dos parceiros, Cruz Vermelha e Bombeiros, para garantir a emergência médica local e do próprio dispositivo. E o INEM é obrigado aqui a entrar neste jogo, digamos assim, a garantir uma assessoria ao planeamento efetuado pelo promotor, garantir que o dispositivo médico implementado é suficiente e pode fazer face a uma necessidade emergente que acontecem sempre. Há várias ocorrências na área da emergência médica, mas depois o INEM tem que também ver o papel macro deste evento. Portanto, qual é que é o nível de stress que o Sistema Integrado de Emergência Médica vai sofrer naquela área, que medidas é que devemos implementar, e neste estudo de caso, ou naquilo que é a final da Taça de Portugal no Jamor, tem sido todos os anos uma aprendizagem e obviamente que uns dias aumentamos, outros dias diminuímos, isto tudo vai variando conforme o nível de risco. E aqui o INEM vai se ajustar em duas áreas. Uma delas é o safety, que é aquela que estamos a falar, e o INEM garante a sua presença naquilo que é o posto de comando operacional do safety, juntamente com os bombeiros, Cruz Vermelha, a Proteção Civil Municipal, onde são coordenadas todas as ocorrências na área da saúde e, obviamente, que nós não tratamos os doentes naquela área, temos que os encaminhar aos hospitais e garantir o seu acompanhamento e que cheguem ao hospital que esteja disponível para os receber. E depois também na área do security, onde nós asseguramos a presença de um oficial de ligação no posto de comando tático e depois com equipas médicas em ambiente tático que trabalham em conjunto com o corpo de intervenção, que têm a capacidade de prestar cuidados de emergência médica tanto às forças de segurança como a alguma situação que possa ocorrer num ambiente mais descontrolado. E este, no fundo, é o papel do INEM nestes cenários
que é sempre desafiante, porque no caso de ocorrer uma situação de exceção, aí a responsabilidade da gestão da emergência médica total será do INEM e não dos parceiros contratados para garantir a emergência médica do evento. E já percebemos todos que situações de exceção poderão sempre acontecer e, portanto, Lisboa já foi palco disso muito recentemente e, portanto, isso irá sempre acontecer quando menos se espera. E o papel do INEM aqui também é esse, é garantir a coordenação em situações de exceção desde o primeiro momento. O balanço final foi positivo? Muito positivo, muito positivo. É fundamental a cereja no topo do bolo. O bolo pode ser muito bom, a cereja, nós, regra geral, não a comemos. Mas a emergência médica tem que obrigatoriamente fazer parte de um evento deste género e muitas vezes é descurada, porque pensamos que podemos ligar 112 e alguém vai aparecer. Mas não há uma ambulância em todas as esquinas e podem não estar disponíveis. Portanto, é fundamental este planeamento. Muito bem, vamos então aqui às perguntas, já vamos também abrir as questões para vocês, aí desse lado, mas antes disso, Subintendente Carla, vamos olhar então, se calhar não propriamente para a questão negativa, não queria pôr a tónica no negativo, queria pôr a tónica na oportunidade para melhorar num futuro, ou seja, que principais pontos, depois de feito o vosso rescaldo também desta ação de 2025, que pontos retiram também para a próxima organização? O Carlos diz que vão já começar a preparar a próxima, parece distante, mas o tempo para vocês é precioso, e o que levam para melhorar e para as tais oportunidades para as quais eu quero e prefiro voltar a conversa. Eu tenho que reforçar que realmente correu tudo, não foi perfeito, não é? Mas há coisas que saem do nosso controle, não é? Mas todos os pormenores que foram pensados, quer onde é que começa a ser feita a triagem dos adeptos, a própria revista dos adeptos, a revista que foi feita, a busca que foi feita na vedação, tenho certeza que não havia intrusão de objetos, o reforço do policiamento na vedação, foi tudo pensado particularmente para este jogo. Dentro do campo, tivemos ali alguns problemas que têm a ver com as características do estádio, não é? Que têm a ver com os jogadores se aproximarem demasiado da berma e os adeptos forçarem. E pronto, isso é um problema que acho que deve ser repensado no futuro. Não sei qual é... Temos que pensar, também agora não estamos aqui a discutir o próximo jogo, não é? Mas acho que é uma questão que tem que ser pensada porque neste jogo em particular, assim que marcam o empate e aquilo sai do nosso controle, não é possível. Os adeptos estão efusivos, é muita energia no ar, é muita euforia, mas no Estádio Nacional acho que é uma questão que deve ser pensada para ver como é que se pode... porque depois a reposição dos adeptos é mais complicada. Acho que talvez seja o ponto que eu vejo mais importante para reforçar no próximo jogo. Carlos, isto tem que ver também com aquilo que é a disposição deste estádio, e isto leva-nos a uma questão que embora não queira estar aqui, nem acho que seja o tema levá-la a fundo, mas que se enquadra também nisto que a Carla nos traz agora, a Subintendente Carla nos traz agora. No caso, a questão do estádio coloca-se quase todos os anos, e neste jogo não foi exceção, até porque se sabia da quantidade de adeptos, das rivalidades, da tal questão competitiva que foi até o último no campeonato e que naturalmente influenciaria também aquilo que seria a forma como iria decorrer esta final do Jamor. Fala-se muito da questão do Jamor. Tu há pouco, eu trato o Carlos por tu, trabalho com ele na Federação e é só por causa disso, não queria, só para deixar essa nota. Tu, no caso... achas que se responde como a esta questão que se coloca consecutivamente? Porque se por um lado se coloca muita questão na parte da segurança, na parte daquilo que poderia ser uma melhoria do estádio, daquilo que se podia fazer também em relação ao estádio nacional, a verdade é que qualquer pessoa, qualquer adepto, qualquer jogador, qualquer treinador que viva a emoção da Taça de Portugal e o quão especial é esta prova, a mística que tem, quer jogá-la no estádio do Jamor. Portanto, como é que se soma isto tudo e como é que se pode também melhorar nesse sentido? Eu acho que tem muito a ver com... O Jamor tem algumas especificidades que
torna-o mais complicado a nível de segurança, por causa, sobretudo, da mata. Em relação... dou o exemplo porque este ano, então, nós tivemos sábado e domingo 2 finais. No final de domingo, eu, o Marco e mais algumas pessoas que estiveram nas duas, estávamos com mais olheiras do que estamos hoje. Mas em que esta ideia de que as pessoas dizem o Jamor não tem condições de segurança porque vemos muitas infraestruturas temporárias, é uma coisa que quando nós fazemos uma supertaça no estádio no Algarve, que fizemos passado uns meses, o nível de infraestruturas temporárias que nós pomos é muito similar em muitas coisas. O que tem de diferente é sobretudo o tal efeito de mata que traz vantagens e desvantagens. Nós ontem, para vos dar um exemplo, meia hora antes de começar o jogo, tínhamos 19.000 pessoas dentro do estádio. A grande vantagem do Jamor, com o efeito mata, é que meia hora antes do jogo começar, nós temos 26.000 pessoas já dentro do estádio, porque as pessoas vêm para perto do estádio muito cedo. Por isso, há vantagens e há desvantagens. A mata e as pedras e os galhos e no relatório do INEM, se calhar temos mais entorces quando é o Jamor do que quando é um jogo em Alvalade, entre outras incidências. Ou seja, mas acho que tem muito a ver com antecipação e planeamento e aqueles mapas todos e aquelas cores e estas conversas que nós temos que fazer. Porque temos aqui. Porque também sabemos, por exemplo, num estádio da Europa que se faz coisas enormes como em Wembley, e existe uma grande preocupação de segurança em relação à parte toda de metro, que muitas vezes fazem-se lá finais em que não se usam linhas de metro. Por isso, sim, estamos todos focados em Jamor mais que o tempo, e sim, há um projeto novo para ser e melhorar, e se calhar a nível de serviço, não de segurança em si, mas a nível de serviço, as coisas são diferentes. Eu gostava de ter menos casas de banho temporárias, sim, obviamente. Mas a nível de segurança, com antecipação, planeamento de comunicação e estas coisas que vocês já estão fartos de ouvir aqui, acho que com o Benfica Sporting, com várias milhares de pessoas na mata, mas com todas as entidades, as que estão aqui, as que faltam que eu referi, e com os clubes finalistas, as coisas correm bem. Como se mostrou, a cereja no topo do bolo e todas estas pressões, e isso dá um gozo enorme. Acho que é importante, eu por acaso estive a ver ontem, quando estava a preparar as últimas coisas, um dos fatores críticos de sucesso que nós vamos ter para que a crossa final corra bem são as 14 páginas que temos escritas de debrief desta. E depois tudo o que fizemos de bem, e depois temos a capacidade de tudo o que fizemos bem nesta final, Benfica Sporting, com este contexto, perceber se o que está escrito nos 14 páginas de debrief fazem sentido ou não, melhorar. Mas já estão 14 páginas, eu não estive a ler de propósito, estive a ler algumas coisinhas, e este incidente do festejo foi o que foi, mas que é algo que é um bocadinho específico, mas também tem muito a ver com o Jamor. Temos muitas coisinhas a melhorar, internamente, o nível de serviço, temos coisas de melhorar a televisão, dar uns toques na entrada sul, ou seja, já temos muitas coisas para melhorar, mas estão 14 páginas feitas. E eu acho que esta parte é muito a mensagem para quem é promotor, que há muitas pessoas aqui, que também é parte muitas vezes da difícil. E eu ouço isto muitas vezes quando estamos a trabalhar, eu e o Marco, a malta da UEFA, não é? Que tem a mania que Portugal reage bem às coisas. Nós o que temos que reage bem aos imprevistos. Temos que fazer é a última coisa que nos apetece, depois de a final da taça ter corrido bem, e depois de nós termos feito uma final europeia, a última coisa que nos apetece a todos, muitas vezes, é agora tirarmos 2 ou 3 horas em que nós chateamos e o nosso gestor, a pessoa da minha equipa, vai chatear. Por favor, escrevam. Escrevam, não é preciso pôr no template bonito, no PowerPoint e não sei o quê. Escrevam, nem que seja um e-mail. Escrevam o que vocês já notaram que é preciso melhorar e o que correu bem. Por isso nós temos 14 páginas, ainda não está formatado, não está nada, mas está lá escrito.
a documentação do que correu bem e do que correu mal e o que pode melhorar é crítico para que, no nosso caso, passado um ano numa final da época, mas muitas vezes de 15 em 15 dias para vocês que organizam jogos e que estão aqui, é fundamental escrever e documentar. Da maneira mais simples. Não é preciso pôr-nos aqui... Da maneira mais simples. Porque vai correr melhor. E depois vai haver outra coisa que é preciso fazer. Agora, este princípio do marco. E eu, no meu primeiro dia, quando trabalhei na UEFA, uma das coisas que uma pessoa que me disse, 1% better. Pá, nem que seja 1%, vamos ter que fazer melhor. Qualquer que seja, vamos ter que fazer melhor. Ora bem, vamos abrir então aqui espaço para perguntas. Não sei se... Força. Estava só a dar mais 2 ou 3 notas. Mas eu ainda tinha mais uma pergunta para o Marco também. Mas quer que seja agora, Marco? A PCV só nos dá 1 hora de painel. Só dá, mas essa já não vamos cumprir, por culpa do Carlos Lucas, claro. Não é por... A culpa é sempre da Federação. Eu gostava só de dar aqui mais 2 ou 3 notas, mas que sim, acho que então... pode ser útil para a plateia. E complementando um bocadinho aquilo que fomos falando. Um bocadinho a questão que colocaste à soberania de Carla. Eu acho que houve aqui alguns fatores que eu acho que foram mesmo muito importantes. Primeiro de tudo o Benfica Sporting é completamente diferente de um Sporting Porto do ano anterior. O mesmo estádio, a abordagem de todos nós, polícia, proteção civil, bombeiros, INEM, teve que ser completamente diferente. A tal avaliação dos cenários. Adeptos todos de Lisboa, uns de Lisboa, outros de fora, conforme falamos antes também, é fundamental. E houve aqui alguns pontos que nós, na Federação, juntamente com a polícia e também a pedido da polícia e dos outros parceiros, fomos assumindo ao longo dos anos e que o ano passado mostraram-se fundamental. E permita-me dizer que muitas vezes nós, enquanto promotores, esquecemos um bocadinho disso. Nós queremos vender tudo, nós queremos encher tudo, e esqueçamos que há outros riscos associados, nomeadamente do safety, e um ponto que nós temos de honra na final da Taça de Portugal, mas também noutras finais, e repito, o ano passado fez toda a diferença. No Benfica, no Sporting Porto, nós sabíamos, para a análise que fizemos conjuntamente com a polícia também e tudo, vamos ter muito mais gente a procurar bilhetes do Sporting do Porto, porque o universo em Lisboa é maior. Apesar da venda ser mais controlada porque é física, sabemos que muito neste tipo de jogos há muita venda em mercado paralelo, há muita fuga de bilhetes dos adeptos de uma equipa para a outra equipa, e isso nós temos de estar preparados para isso. O que é que nos aconteceu o ano passado? Nós tivemos que realocar só da categoria 3, e eu acho que isto, eu falo nisto porque, e o Lucas vai-me desculpar, mas eu acho que isto é um fator muito crítico. Nós realocamos mais de 1000 pessoas, mais de 1000 adeptos do Sporting, que estavam no meio dos adeptos do Porto, para o lado do Sporting. Como é que nós conseguimos fazer isto? Porque também não temos regras de safety a cumprir. Nós deixamos de vender 2000 bilhetes, propositadamente, como bolsa de segurança, para garantir que se houver algum constrangimento deste nível, nós estamos preparados para isso. Repetimos a dose este ano, não foi necessário tanto, mas estávamos preparados. Mas cá está, o promotor muitas vezes também tem que abdicar de parte da sua receita, de parte do seu benefício, em prol da segurança, para garantir estes planos de contingência, por assim dizer. Além de tudo, os outros pontos que já falamos, eu acho que este é um fator que no ano passado nos salvou a todos. Não temos tido problemas graves no jogo. É precisamente as bolsas de segurança que nós, enquanto promotores, muitas vezes nos esquecemos que, há 1000 lugares, metemos lá 1000 pessoas. É sempre importante deixarmos ali uma margenzinha de segurança para gerir algum tipo de contingência, nem que seja para dar algum tipo de conforto aos próprios adeptos também. E este acho que é um ponto que, à devida escala em cada tipo de evento, eu acho que é importante todos nós temos e claramente foi um fator de sucesso nas últimas edições, o ano passado muitíssimo e este ano também bastante. Deixar margem de manobra para esses imprevistos. Mais um ponto para as 14 páginas do Esse não é preciso. Para o documento. O que o Marcos esqueceu-se de dizer é que ele precisou de 20 segundos para me convencer. Ou seja, isto não é, ou seja, não há discussão, não é?
não basta pôr aqui numa apresentação a dizer que a segurança é prioridade e depois não fazer nada por ela. Quando há uma margem, quando temos a discutir uma bolsa de segurança, andamos a pensar disto e daquilo. Ou seja, o Marco não tinha 8 anos de federação também ajuda e nós todos que trabalhámos juntos, mas não tivemos que discutir isto, não foi uma discussão interna. Tipo, isto é preciso, ponto. Certo? Sim. Ou seja, mas é verdade, para a mensagem na plateia, que a prioridade não é só da treta quando a prioridade é a segurança. Quando a prioridade é a segurança tem que ser da A a Z. Ora bem, Rodrigo, posso usar mais uns minutinhos para dar voz à plateia? 1 minuto? Uma questão, só uma questão. Ora bem, alguém tem questões para começar? Se ninguém tiver nenhuma, nem há uma. Muito bem. Há ali um microfone, creio eu. Não sei se é possível exatamente, só um bocadinho. Para o Felizardo conseguiu a única questão permitida por Rodrigo Cavaleiro. Por isso, vamos a isso. Foi ação rápida. Portanto, eu, na realidade, tenho 3 questões, mas elas são muito rápidas. Isso é que não pode muito ser. Obrigado por... Estou a brincar. Muito obrigado por nos permitir ver um bocadinho os bastidores da taça. É sempre muito relevante. Então, as minhas perguntas são estas. A primeira, nós ontem vimos, por exemplo, na experiência do Mundial de Clubes, que as questões meteorológicas lá foram muito relevantes. E a minha questão seria essa. Se, em termos de riscos naturais ou mesmo riscos tecnológicos, o que é que vocês têm previsto em termos de planos de contingência? Como é que monitorizam? Onde é que obtêm informação? Depois, uma segunda questão, se calhar ali mais para a subintendente. Por exemplo, eu reparei no final da Taça Feminina que não era o único evento de massas a acontecer no Jamor. Portanto, alguns metros abaixo estava a acontecer um final de um campeonato também de rugby de bancada cheia. Como é que a polícia gera esta dinâmica do Jamor nestas situações? E, finalmente, portanto, eu sei, o Regulamento de Prevenção da Violência da Federação, esta talvez para o Carlos Lucas, tem já um conjunto de procedimentos de contingência, por exemplo, quando estamos perante pirotecnia ou ocupação das vias de evacuação, ou mesmo casos de racismo, se foi necessário ativar este protocolo e como é que esta ativação está pensada a acontecer, se for necessário. Deixem-me só dizer uma coisa. Eu sugeria só, se a resposta pudesse ser o mais rápido possível, para darmos ainda chance a mais uma pergunta da plateia. É um desafio televisivo que é 30 segundos. Estou a brincar, já sei que não vai. Mas vamos a isso, Carlos. Podemos começar? Resposta à pergunta número 3, que tem a ver com... Nós pomos tudo num documento, porque esse regulamento, que é necessário, é uma coisa muito densa. Nós pomos tudo depois no manual de resposta à crise. Okay? Que não foi necessário atualizar, mas está tudo depois do que está do regulamento e de diversos cenários, temos tudo aqui, em que fica na mão, em que também tem uma vertente de comunicação, mas em que os intervenientes somos nós, comandante ao jogo, gestor de segurança, proprietário e comunicação. Isso fica tudo no manual de crise e que não foi... a última vez que tivemos que ativar o manual de crise, acho que foi talvez a segunda final mais desafiante, que foi o Sporting Aves. Mas não queria, e acho que não me leva a mal não partilhar qual é que foi a situação, mas pronto, mas foi isso. Resposta 3 respondida. Pergunta 3 respondida. Subintendente Carla, já vou entregar a primeira, porque não a direcionou, não sei se queria alguém em concreto, mas já lá vamos. Subintendente Carla, a questão de haver mais eventos desportivos em simultâneo no mesmo perímetro. A primeira tentativa é que possa ser alterado, que não foi conseguido, e a seguir é garantir que temos segurança para todos os eventos. Não é? Portanto, temos que pedir reforço. Não temos ambulâncias em todas as esquinas, nem temos polícias em todas as esquinas, mas temos que pedir reforço e é com esse reforço que conseguimos garantir quer um policiamento, quer outro policiamento, e não foi descurado, não é? Claro que o nosso foco estava no final da taça, mas fizemos os preparativos, o planeamento normal, como se não tivéssemos outro evento, o que é necessário, e garantimos com o reforço, quer dentro do comando da área metropolitana de Lisboa, para conseguir garantir a segurança dos eventos. A primeira questão, se calhar deixava para o Marco relativamente à questão, era a ligação com o Mundial de Clubes, correto, e com as questões atmosféricas, climatéricas, de que forma é que se pode dar resposta a esse tipo? Protocolos formais não tivemos para a final da taça.
dada a dimensão do evento, optamos por socorrer-nos muito da Proteção Civil Municipal, a nível daquilo que eram a previsão das condições meteorológicas, da atualização também, e obviamente que depois há um conjunto de contingências, não formais, mas informais, combinadas entre os vários parceiros e que fazem parte da própria gestão, liderada pelo Comando de Policiamento. O fator meteorológico é claramente um ponto que nós consideramos sempre na preparação, nesta longa preparação dos eventos. Até a própria assistência médica é ponderada e quantificada e considerada face às duas possibilidades. Um Jamor, com o tipo de estrutura que tem, com chuva ou sem chuva, é completamente diferente. O fator calor é crítico, é um ponto que nós consideramos sempre na preparação de uma final, no pico do verão, por assim dizer, ou no início do pico do verão. A questão dos incêndios florestais, temos um reforço gigante da parte dos bombeiros, com imensos meios ao longo de vários dias que cobrem toda a mata. A mata, no verão, todos nós temos consciência dos riscos que tem. E há pontos que nos vão fazendo aumentar a preocupação. É as escorregadelas, a questão do incêndio. Só o facto de nós hoje em dia sabemos que há muitos carros elétricos e que têm um efeito que nós sabemos que quando um carro elétrico incendeia é extremamente difícil apagá-lo, e nós temos milhares de carros nos Jamores, até esses pontos são ponderados como contingência não reativa, mas preventiva, por assim dizer. Só para, tomando 30 segundos, complementando a questão do Carlos Lucas, e eu percebi o que é que o Paulo Fontes estava a querer dizer, nós no nosso regulamento de prevenção da violência temos um conjunto de procedimentos preventivos, a questão do 3-step procedure, dos 3 passos para o racismo, como o Lucas disse, estão sempre preparados. Temos também alguns procedimentos preventivos ou de sensibilização relativamente à pirotecnia, à ocupação das escadas também. Já os utilizamos em algumas finais, supertaças. Confesso que depende um bocadinho também do tipo de estádio e do tipo de jogo. No caso da final da Taça de Portugal, o foco não era tão preventivo no dia de jogo, mas mais reativo. Com tantos, não incidentes, mas incidências a acontecer, a Comando de Policiamento e todos nós temos que nos focar naquilo que é preciso resolver, porque a parte preventiva já está feita de trás. Um ponto que tivemos que fazer também para preparar isso, e isto é também um exemplo que alguns estádios com menos condições ou mais antigos podem adotar perfeitamente. O Jamor não tem um sistema de anúncio público, digamos assim, o PA System. Nós temos sempre a preocupação de, através de um sistema de colunas que montamos num estádio e uma ligação direta ao posto de comando, garantir que os players do safety e do security, se tiverem que em algum momento dar alguma indicação para o público, está lá, tem prioridade em relação ao speaker, em relação ao sistema de som, e é também um canal para algum tipo de anúncios, sejam preventivos, sejam reativos. Neste caso, não usamos os preventivos porque a contingência não permitiu e porque estávamos mais focados também na própria reação. Mas com uma solução simples nós conseguimos ter as condições que muitas vezes achamos que os estádios é impossível ter, vamos gastar imenso dinheiro, com alguma criatividade e alguma boa vontade, e de forma simples conseguimos criar aquilo que nos pode ajudar a prevenir e a resolver algum tipo de incidentes. Obrigado. Uma última questão? Paulo, claro. Deixe-me só pedir que espere só pelo microfone para toda a gente ouvir, até lá em cima não conseguem ouvir. Bom dia. Muito rápido para o Carlos Lucas, eu prometo que depois desconto o meu tempo a seguir, não há problema. Qual foi o critério para colocar os adeptos do Benfica na bancada norte e os do Sporting na bancada sul? Teve a ver com o jogo... Já não me recordo. Teve a ver com o jogo de 96 ou não? Eu posso ajudar. Já não me recordo. Eu posso ajudar. A alocação dos adeptos em qualquer das nossas finais é desde logo na tal preparação consultada entre todos os parceiros e responsáveis, considerando fatores de security e fatores de safety. Quando não há uma preferência específica entre ter uma equipa A na parte norte ou na sul e vice-versa, que no fundo foi o caso, portanto, 2 equipas de Lisboa, 2 equipas cujos adeptos se deslocam individualmente, não há autocarros,
Na verdade, não haveria, em termos de avaliação de risco, não havia nenhum ponto que nos fizesse incidir para uma coisa ou para outra. Fomos analisar o histórico por uma questão da equidade e procuramos ter também isso, que é, se num ano os adeptos da equipa A ficam de um lado e no outro ano ficam no outro, muitas vezes tem a ver também com planos de imagem nos estádios, nos pavilhões. Neste caso, fizemos este exercício que foi em que localização é que ficaram os adeptos do Benfica e do Sporting na última vez que eles jogaram aqui numa final. E esse foi essencialmente o principal fator que levou a que os adeptos do Benfica ficassem na Norte e os adeptos do Sporting ficassem na Sul. Rotatividade. Fazemos igual em pavilhões. Quando não há nenhum fator que leve, quando não há igual, ou de safety, que leve a uma coisa diferente. Não. Fazemos o mesmo princípio, desculpa Marco, fazemos o mesmo princípio, por exemplo, em pavilhões. Nós repetimos muitas vezes pavilhões. Muitas vezes temos a noção que a nível de bilhética pode vir mais uma equipa ou outra. Quando temos a noção que a nível de segurança ou de mobilidade é tudo igual, fazemos rotativo. Para evitar esse tipo de perguntas. Puxando um ano atrás, o mesmo jogo, Sporting Porto. Aí já há um critério específico, mobilidade, e levou a que o Porto ficasse na Sul e o Sporting ficasse no Norte. Basicamente isso. Ficou esclarecido. Não gostou desta atacada final, bem não? Não gostou. Deixa, não se preocupe. Não se intimide com isso, com o Carlos. Já agora queria só dar uma nota também que acho que... Marco, temos que fechar. O próximo painel precisa vir para aqui. Meia hora atrasado. Eu percebo que poderá não ter ficado completamente convencido. Há um fator que também impera naquilo que é a relação que nós temos na organização dos jogos. É a verdade. E assim a honestidade. Nós somos sempre muito honestos uns com os outros, muito verdadeiros uns com os outros quando estamos a organizar as coisas. Nunca escondemos nada, precisamente para que não haja mais surpresas e o valor confiança seja sempre mantido e cujo resultado final fala por si. Obrigado. Eu vou já terminar. O próximo painel é perigoso, são só jornalistas. Isto é muito perigoso. Para o Tiago, coitado, toda a gente foge da emergência médica, como deve imaginar, Tiago. Mas eu vou fechar precisamente com o Tiago, também para nos deixar mais um contributo, Tiago, relativamente àquilo que são, se calhar, as principais notas a tirar para a próxima final de taça. Bem, para a próxima eu espero que o Sporting volte a estar presente e que ganhe, mas... E se calhar não reúne o consenso aqui da plateia inteira, acredito eu. É sempre um imprevisto muito grande, porque depende efetivamente de quem são estas equipas, não é? E do volume de adeptos, do volume de massas. Obviamente que já se frisou aqui que 2 equipas de Lisboa menos autocarros, equipas de fora mais autocarros, mais mobilidade, e isso traz sempre desafios. Portanto, este jogo do Jamor é algo que todo o adepto ferrenho está à espera o ano inteiro para o viver, e, portanto, será sempre um evento marcante todos os anos. E o desafio será constante, perceber quais é que serão as equipas, como é que foi a festa do campeão nacional, se o campeão nacional faz parte ou não desta probabilidade, e como é que correu a festa do campeão. E quando? E, portanto, isto são todos fatores que, apesar de não termos falado, também influenciam muito os comportamentos e qual é que poderá ser o desenvolvimento a nível da emergência médica que é aplicado. Reforço novamente, a emergência médica é um importante player nestes cenários. Existem muitas ocorrências de emergência médica, algumas delas graves, e, portanto, ninguém quer chegar ao final com resultados a dizer que morreu uma pessoa, morreram 2 ou 3. E, portanto, é fundamental garantirmos este planeamento. Obrigado. Isso é certo. Espera que seja o Sporting. É só porque eles têm melhor saúde e dão-lhe menos trabalho, é isso? Ou é por outra razão qualquer? Não, é só porque sou sportinguista, porque essa primeira vou ninguém reparou, Tiago. Ok. Ora bem, Tiago, Carlos, subintendente Carla e Marco, muito obrigada a todos. Eu sei que teríamos muito mais para fazer, para falar, para discutir aqui e debater, mas o Rodrigo não me deixa. Normalmente o meu coordenador em televisão está aqui no meu auricular, aqui está ali o Rodrigo, que só falta mesmo dizer, Inês, já está. Mas foi um gosto, espero que para vocês também, e sobretudo que tenha sido útil, que é, sem dúvida nenhuma, o mais importante. Uma fotografia, é isso? Então pronto, de pé, vamos a isso.
E uma salva de palmas para eles. Obrigado. Para aqui?